Galopeando, é a carreira da nossa, é isso. É o cavalo ligeiro, pegar boi e derrubar mesmo. É Good grief. Curtiu aí, Brunão? Boa noite, Celcinho. Tudo bom? Beleza? Tá ouvindo o somzinho aí? Tô ouvindo. Hermeto Pascoal. Enquanto o pessoal vai chegando, vai rolando um somzinho. Enquanto o pessoal tá chegando aí, vamos ouvindo um somzinho aí. Quando tiver mais 5, 6 pessoas, a gente começa a conversar.
Chegar mais gente aí, Eli, que a gente começa. Só vai rolando, vai curtindo o som aí do Hermeto Pascoal. Beleza aí, gente? Como é que vocês estão? Deixa eu botar aqui. Dá para ouvir bem? Dá para me ouvir bem aí? Acho que eu não preciso usar fone, não. Melhor assim. Então, deixei rolando aí um Hermeto Pascoal para quem chegou e ouviu. Então, é que estava pensando aqui, quando estava programando a aula, que nós falamos, assim, só para dar uma resgatada antes, né, de eu começar a falar alguma coisa, a gente falou sobre a importância da pesquisa, falamos como construir um problema, falamos o que é hipótese, falamos sobre tipos de pesquisas, falamos a importância da pesquisa bibliográfica, minhas anotações estão aqui, falamos sobre pesquisa qualitativa na última aula, e essa aula será sobre dimensões do projeto de pesquisa. Porque eu estava pensando, na hora que eu estava planejando a aula, pensando aqui que, na verdade, o que vocês vão fazer, o que vocês estão fazendo, ele, ainda que seja um artigo, né, ele é vamos dizer assim, quando ele estiver pronto, ele vai ser um mini projeto para a graduação de vocês. Né? Quando vocês escreverem, tiver com o trabalho completinho, né, ali você vai conseguir identificar pontos específicos que você pode aprofundar na sua graduação.
Então, hoje, né, eu estava pensando nisso, hoje a gente vai falar desses aspectos que estão relacionados, que estão dentro, que vão aparecer na sua micro monografia, vamos dizer assim, né? É um micro TCC que estão fazendo. Então, eu estava pensando que o objeto que vocês estão construindo, na verdade, né, ele é um mapeamento, né? Mapeamento do aspecto da realidade, né? Mapeamento de alguns aspectos da realidade. E aí, nesses aspectos, a gente vai ver no texto, tem o que é percebido, tem o real e tem o que é construído, né? Esses aspectos ainda bem entendidos, né? Eles vão ainda, eles têm algumas dimensões, que são a dimensão da técnica, que a gente está aprendendo, né? Todas essas aulas que nós tivemos anteriormente estão falando de algumas técnicas para a gente abordar o objeto de estudo, né? Como é que a gente escreve, como é que a gente vai construindo, né? Tem a ideologia que está ligada quando você vai desenvolver um trabalho, né? Você vai, de alguma forma, você vai falar de algum ponto ideológico, e tem a parte científica. Então, por exemplo, na técnica nós estamos aprendendo algumas, né? Algumas pequenas. Por exemplo, a pesquisa bibliográfica é uma das técnicas, né? Mas, por exemplo, nesse ponto da ideologia, tem os exemplos, né, em cada um dos trabalhos de vocês. Anotei aqui alguns, por exemplo, quando o Lucas fala sobre abuso de autoridade, ele vai tocar em alguns aspectos ideológicos. Quando a Camille fala sobre influência da propaganda sobre a infância, vai tocar em alguns pontos, né? Quando o Yannick fala sobre a população carcerária, pô, vai ter pontos ideológicos. Quando a Camila fala sobre as narrativas das religiões africanas, né? Também vai ter ideologia. Quando a Ingrid fala sobre questão da educação, também tem. Quando a Gabriele fala do abuso, né? Abuso das mulheres, né? Quando a Samira fala do papel da pedagogia, né? Como instrumento de educação. Então, eu peguei alguns exemplos aqui que eu me recordei. Então, a gente vai falar dessas coisas, desses aspectos. E tem um aspecto científico, que, na verdade, a gente vai ver no texto, que ele reúne tanto a técnica como a ideologia, né? Me parece que a reunião da técnica e da ideologia, né, vai mostrar para a gente que a pesquisa, né, como acostumamos como a gente aprendeu, né, a gente está desaprendendo a fazer aquela pesquisa. Como é que era aquela pesquisa antiga? A gente copiava ou pesquisava, decorava um texto para falar na frente do professor, né? E isso que a gente está fazendo, esse tipo de pesquisa que vocês estão sendo introduzidos, vamos dizer assim, ele te dá uma outra forma de se relacionar com conhecimento, né? Então, por isso que não dá para você falar, por exemplo, e a gente vai ver em algum momento do texto que a gente vai ler, a gente vai ver isso, não dá para você falar com a sua opinião, o que você acha. Não é o trabalho do TCC, nem na graduação, uma iniciação científica, a gente pode dizer que nós estamos fazendo, não é para dizer o que a sua opinião. A gente não está tratando aqui de opinião, a gente está justamente tentando sair do senso comum, né? Quando a gente aprofunda as questões e faz a pesquisa bibliográfica para saber o que outros pesquisadores falaram a respeito do que a gente está pesquisando, a gente está saindo do senso comum e da mera opinião, né? Eu acho que é isso, eu vou falar. Não é assim, né? Você não pode falar achando que você que sabe do negócio. Você está construindo, né? E a gente vai ver isso a partir de agora. Então, eu separei aqui o texto, eu até adiantei para vocês lá no grupo as páginas que eu ia trabalhar, que eu vou trabalhar agora do livro que já está na outra postagem lá do exercício. Aí. Já temos 9, então dá para a gente ir caminhando. Ver qual é a janela aqui. Ok, essa aqui. Então, vai acompanhando aí a leitura e a gente vai lendo, vou lendo e vou comentando. Peraí, gente, não dá para eu olhar o chat. Abre o microfone aí e fala. Eu já falei para vocês dessa dificuldade que eu ainda tenho, que é, enquanto eu estou apresentando o texto e comentando, não dá para olhar o chat. Então, vamos lá, ó. Dimensões de um projeto de pesquisa, né? Quando escrevemos um projeto... Peraí. Aconteceu alguma coisa aqui.
Pulou aqui a página, perdão. Então, voltando aqui. Quando escrevemos um projeto, estamos definindo uma cartografia, né, de escolhas para abordar uma realidade. Foi o que eu falei agora. Na verdade, você está mapeando, né? Está mapeando aspectos da realidade, né, para que eles sejam abordados não a partir de opinião, né, mas a partir de uma pesquisa que você vai aprofundar. Como, por quê, por quanto tempo? Isso porque o projeto científico trabalha com um objeto construído e não com um objeto percebido, nem com um objeto real. O que ele está querendo dizer aqui? Isso aqui é muito importante da gente assimilar, né? Não, o trabalho não é só uma opinião sua, ele não pode ser uma opinião sua, né? Porque senão a gente vai estar num aspecto, que ele vai começar aqui a falar, no aspecto só da percepção sua, né? E não é exatamente isso que a gente tem que fazer num trabalho de pesquisa nesses termos que a gente está tentando fazer com vocês, né? Então ele fala, o trabalho é como um trabalho, isso porque o trabalho científico trabalha com um objeto construído e não com um objeto percebido nem com um objeto real. Então vamos ver o que significa isso. Objeto percebido é aquele que se apresenta aos nossos sentidos pela forma de imagens, é o que vemos e sentimos, e que na maioria das vezes se apresenta como real, natural e transparente. Em pesquisa social, sabemos o quanto essas percepções sofrem influência das nossas visões de mundo. Olha aí o que ele está querendo dizer. Então não é simplesmente a sua opinião que vai valer, né? Aliás, no trabalho acadêmico, né, você dá vamos dizer, esse olhar no final do trabalho, né? Ao longo do trabalho, você vai mostrando os aspectos, né? Você tem que demonstrar os aspectos. O trabalho é para isso, para você levantar questões, né? E tentar respondê-las, e no final você pode se colocar. Mas, de um modo geral, é para você apresentar as questões. Então, em pesquisa social, sabemos o quanto essas percepções sofrem influência das nossas visões de mundo, possuidoras de uma historicidade, né? Portanto, nada naturais. Agora, o objeto real diz respeito à totalidade das relações da existência social. Então, dentro da sala de aula, quando a gente está conversando, não tem como a gente dar conta da totalidade da sociedade. E aí foi uma coisa que eu até chamei a atenção de vocês nas primeiras aulas. Falei, não adianta querer falar de tudo. Querer falar de tudo, você não vai falar de nada, né? E vai ficar angustiado. Então, é começar de um pequeno ponto e ir desenvolvendo esse pequeno ponto, né? Na conversa com o orientador, na leitura dos textos e também naquilo que você entende, né? Mas como é que eu vou, é uma conciliação entre essas percepções, né? Suas fronteiras e complexidade, porque, desculpe, o objeto real diz respeito à totalidade das relações da existência social, suas fronteiras e complexidade, porque dinâmicas e constantemente reinventadas excedem a apreensão do conhecimento científico. O que está querendo dizer? A realidade que nós estamos, né, ela escapa, né, ao trabalho escrito, à palavra, né? A gente não vai conseguir colocar as questões todas, por isso que dá uma certa angústia. Pô, professor, não estou conseguindo escrever. Por quê? Porque você quer falar do que está acontecendo, que você quer falar de tudo. Não é assim, né? Você vai de pouquinho tratando um ponto de cada vez. E aí vamos para o objeto construído. O objeto construído, por sua vez, constitui uma tradução, uma versão do real a partir de uma leitura orientada por conceitos operadores. Exatamente o que a gente está... Vou fechar aqui, mas depois eu volto. Exatamente o que a gente está tentando fazer. Aí. Depois eu abro de novo. Exatamente o que a gente está tentando fazer com o TCC. Para a gente sair dessa questão de colocar nossa opinião e é isso que eu acho e é assim, né? Você vai não só conversar com o seu orientador, mas lançar a mão da pesquisa bibliográfica, né? Fazer as leituras. A partir dessas leituras, aí você relacionar as leituras com aquilo com aquela pergunta que você fez, que você quer responder, e com a orientação do seu professor. E aí você vai
processo do trabalho do TCC, né? O nosso, que é um artigo, é mais limitado, mas tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado, né? Esse é o movimento do procedimento, qual o procedimento que a gente tem que tomar, né? Não é só da minha cabeça, a gente tem que ir construindo a partir do que eu leio e como eu converso. Aí você manda o texto para o seu professor e ele vai, né, naturalmente vai dar uma lida e vai corrigir. Ó, isso aqui você falou, por que você falou isso? Você escreveu pouco. Ou então você escreveu, nesse parágrafo que você escreveu, tem uma série de informações que você precisa explicar. Então, às vezes, você escreve um parágrafo que dentro desse parágrafo tem 5 laudas. Você pode ali nesse parágrafo desenvolver 5 laudas, porque cada linha do parágrafo você colocou um assunto. Então, é um exercício que não é um exercício fácil, né? Exige de vocês muito mais esforço, porque você, como eu acabei de falar no início, você não vai decorar um negócio, né, para poder repetir. Não é isso. Você está justamente relacionando assuntos e fazendo com que esses assuntos tenham um diálogo, né, uma conversa entre eles. Isso não é fácil de fazer. Vamos voltando lá. Se quiser comentar, é só abrir o microfone. Eu não consigo ver o chat na hora que eu apresento o texto. Então, se você quiser falar, abre o microfone e fala. Então, vamos lá para o objeto construído. Olha só o que vai aparecer aqui. Ele vai citar alguns autores, né? O objeto construído, por sua vez, constitui uma tradução, uma versão do real a partir de uma leitura orientada por conceitos operadores. É o resultado... conceitos operadores, por exemplo, para te dar um exemplo aí, a mais-valia, né? Quando o Marx usa a mais-valia, quando você fala mais-valia, isso se refere a um procedimento dentro de um sistema, né? Isso já está entendido hoje, né? Mas ele construiu esse conceito para poder explicar dentro do sistema capitalista como funciona, né? Um aspecto do sistema capitalista. Então, é isso que ele fala quando ele fala de conceitos operadores. É o resultado de um processo de objetivação teórico-conceitual de certos aspectos ou relações existentes no real. Então, né, como eu dei exemplo aqui da mais-valia, né, a mais-valia está dentro de um sistema, né? Este é um ponto muito caro em ciências sociais. Marx já afirmava... Peraí, alguém chegou. Então, voltando. Marx já afirmava que a ciência se apropria da totalidade do social pelo pensamento, por abstrações conceituais que se debruçam sobre o concreto. Max Weber postulava que a ciência social não trabalha com as conexões reais entre coisas, mas com conexões conceituais entre problemas. E Durkheim, que assim como Marx, lembrava a importância de realizar uma ruptura com o senso comum, com as percepções imediatas. Olha o que eu acabei de falar. Eu acabei de falar isso aqui. A gente não vai passar a entender essas coisas através do senso comum, né? Cada um de vocês que vai ter contato com o seu orientador, possivelmente vai ter contato com um autor, né? Esse autor, para explicar um fenômeno ou explicar a realidade, beleza, Paulo? Ele vai usar de conceitos, né? Então, vou voltar aqui no texto para poder... Deixa eu... Peraí. Oh, meu Deus, peraí, eu abri errado. Abri o texto errado. Aqui, esse aqui. Ah, tá. Agora sim. Página 31. Estamos na 32 já. Ah, peraí. Beleza, aqui.
Então, olha aí, Brito, aqui percebido, tá. Construído, nós estamos no objeto construído e falamos do Marx, então. Ok. Esta etapa de reconstrução da realidade, entendida aí enquanto a definição de um objeto de conhecimento científico e as maneiras propostas para investigá-lo, traz em si muitas dimensões. Né? Aí nós vamos entrar naquelas dimensões, né? Da técnica, da ideologia, da ideológica, da científica. Ao elaborarmos um projeto científico, estaremos lidando, ao mesmo tempo, com pelo menos 3 dimensões importantes que estão interligadas. Vamos ver, eu falei um pouquinho dessas 3 dimensões. Deixa eu só aqui, rapidamente, ver aqui se alguém... Tá, alguém aí, por enquanto, quer fazer um comentário ou fazer uma pergunta? Ou eu abri aqui o chat aqui para poder dar uma olhada, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Então, a dimensão técnica, que a gente estava falando, que foi, na verdade, para falar da dimensão técnica, nós tratamos disso quando nós falamos, por exemplo, como construir um problema, o que é a hipótese, os tipos de pesquisa, né, a importância da pesquisa bibliográfica e a pesquisa qualitativa. Né? São pequenos elementos que estão relacionados à dimensão técnica, né? A dimensão técnica trata das regras reconhecidas como científicas para a construção de um projeto, isto é, como definir um objeto, como abordá-lo e como escolher os instrumentos mais adequados para a investigação, sendo que a técnica sempre diz respeito à montagem de instrumentos. O projeto de pesquisa é visto nesse sentido como um instrumento da investigação. Por isso que eu falei para vocês da importância dessa outra forma de trabalhar, porque não é mais como aquele seminário, né? E é curioso porque na faculdade você ainda tem aspectos ligados a essa forma de apresentar, né, que é o seminário mais tradicional, né? Cada um fala um pouquinho, o sujeito nem estudou, aí pega ali na hora, aquela coisa meio, sabe, de qualquer maneira, né? Quando vocês estiverem no final da graduação, não vai ser mais assim. Você precisa realmente pensar sobre o que você está escrevendo. É por isso que é mais difícil, é por isso que você vai ter, por isso que dá uma certa dificuldade, uma certa preocupação, porque você precisa relacionar os assuntos e precisa, de fato, se apropriar do que você está falando. Né? Não é para tagarelar e nem para repetir uma coisa decorada. Né? É para você, a investigação é para você entender aquilo que você está pesquisando. Por isso que é uma nova forma de você se relacionar com o conhecimento. É uma nova forma de aprender. A dimensão ideológica, como eu falei, se relaciona às escolhas do pesquisador. Quando definimos o que pesquisar, a partir de que base teórica e como pesquisar, estamos fazendo escolhas que são, mesmo em última instância, ideológicas. Hoje mesmo, os cientistas naturais reconhecem que a neutralidade da investigação científica é um mito. Então, mais uma vez, né, falando aqui dessa questão ideológica, né, quando você vai falar, por exemplo, lá, puxando como exemplo lá o trabalho da Ingrid, né, se você usa o Durkheim, falava dessa parada. Então, quando você, por exemplo, o trabalho da Ingrid, quando ela fala de educação e escolhe o Paulo Freire como fundamentação teórica, eu estou usando um linguajar técnico, não sei se vocês percebem, né? Quando ela usa o Paulo Freire como fundamentação teórica para o trabalho dela, ela não está falando, por exemplo, de uma educação voltada para a política da direita, né? de conservadora, nada disso, né? O Paulo Freire tinha uma visão que era mais popular, né? Não só de popular, mas de reconhecimento do outro como já depositário e já depositário de um conhecimento, né? Um conhecimento. Cada um de nós, diz Paulo Freire, guarda em si um conhecimento,
né? E como é que ele desenvolveu, por exemplo, o letramento e o processo de alfabetização lá na área rural? O que ele usava? Ele usava objetos do cotidiano das pessoas, porque ele acreditava que essas pessoas teriam mais facilidade de lidar, de ter contato com a linguagem, essa linguagem culta, através de coisas que seriam mais familiares a eles, entendeu? Então, a pessoa traz um conhecimento e eu tenho que lançar a mão desse conhecimento prévio para educar essa pessoa, né? Porque se você fica falando de coisas abstratas, né, que não tem nenhum sentido, realmente não vai ter sentido para a pessoa. A pessoa vai para a sala de aula e você começa a falar de coisas que não tem nenhuma relação com o que ela vive, né? Você mostra um filme que não tem nenhuma relação. Vai ficando chato o negócio, entendeu? Então, eu não sei, André, você falou que o Durkheim fala disso? Pode dar um exemplo aí, assim, rapidinho? Pode abrir o microfone se quiser. Enquanto isso, eu vou botar o texto aqui. Então, voltando aqui no texto. Falamos dessa parte ideológica. Peraí. Passou rápido, já são... Não estamos certos... Peraí. Ah, sim. Não estamos certos, nos referindo a uma visão maniqueísta, né? Como a gente vive hoje, né? Ou é 8 ou 80, né? Não é assim, onde o pesquisador reconstrói a realidade com segundas intenções políticas, não é isso. Estamos, sim, falando de uma característica intrínseca ao conhecimento científico. Ele é sempre histórico e socialmente condicionado. O pesquisador opera escolhas, mesmo sem ter a percepção clara disso, tendo como horizonte sua posição social e a mentalidade de um momento histórico concreto. Então, é muito importante que, na medida em que você for estudar, né, quando você for fazer a escolha por um autor, você estará escolhendo uma perspectiva histórica e social, né? Por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito hoje e que é muito preocupante, né? A gente que é professor, os professores de história, de filosofia, de sociologia, é uma coisa que preocupa, né? Quando você vê um negacionismo da história, a história passada, né? Então você tem pessoas que falam que elas veementemente elas falam que não houve tortura. Então, uma pessoa que diz isso, ela está embarcando no caminho do negacionismo, né? Isso é preocupante, né? Porque se você fica repetindo isso, chega uma hora, você repete isso num terreno em que as pessoas não leem, e elas não pesquisam, e elas não se aprofundam. Tudo bem, André, não tem problema. A gente vai... Tá gravado aqui, depois você volta. Então, num terreno em que as pessoas não leem, não se aprofundam, elas não querem saber, né? Elas não querem participar, elas não querem... Né? A memória, né? A memória é frágil, né? Num ambiente desse, né? O negacionismo ele pode criar raízes. Isso é muito preocupante. Então, a dimensão científica. Então, vamos lá para a dimensão científica do nosso trabalho, que ela, na verdade, reúne, né, a dimensão técnica e a dimensão ideológica. A pesquisa científica busca ultrapassar o senso comum, né, aquilo que eu falei logo no início. A gente vai sair da nossa reles opiniãozinha que a gente acha que é isso. Muito, muito interessante que, à medida que você vai pesquisando, algumas coisas que você achava que era, você vai perceber que não era verdade, entendeu? Isso pode acontecer na medida em que você vai lendo, mas eu achava que era isso e tal, e você se depara, né? E você se desconstrói. Eu lembro da aula de arte que a Gabriele falou assim: Celso, você falou de um aspecto aí da arte primitiva que eu não via dessa forma e estou vendo diferente agora, né? Senso comum, né? Por si, ou repetir, a pesquisa científica busca ultrapassar o senso comum, que por si é uma reconstrução da realidade através do método científico. Como já dito, o método científico permite que a realidade social seja reconstruída enquanto objeto de conhecimento, porque você vai investigar, né? Através de um processo de categorização possuidor de características específicas.
que une dialeticamente o teórico e o empírico, né? A vida, né, que você vive ali, né? E você, a partir da vida que você vive, na verdade, você vai olhar essa vida que você vive através dos conceitos que são construídos. Eu não sei se eu falei isso para vocês em algum momento, mas isso é quase também que uma operação filosófica, porque você levanta uma pergunta, né? Na medida em que você tenta responder essa pergunta, quando você vai respondendo essa pergunta, você cria um sistema. Você vai criar um sistema para responder essa pergunta. Né? Então, o que eu falei aqui, nós já estudamos. Tem a ver com problema e hipótese. Né? Quando você levanta uma questão, você está criando um problema. Né? E você mesmo, quando vai fazer a hipótese, né? A hipótese é uma tentativa de resposta ao problema que você levantou. Então, as coisas estão ligadas. Né? E na medida que você vai respondendo, que você vai construindo, você vai investigando, você vai criando um sistema de explicação. Né? Então, é uma operação filosófica também. Peraí. Tá. Nesse capítulo daremos ênfase à dimensão técnica da questão da construção de um projeto. Estamos propondo uma introdução a esse tema, entendendo que dominar a técnica é também viabilizar a produção do conhecimento. Então, dominar a técnica, né? Muito bem. Vamos ver aqui se tem alguma coisa que a gente possa ler no outro. Peraí, um minutinho. Dominar a técnica. Vamos ver aqui porque aqui ainda tem um ponto que a gente pode explorar rapidamente, que aí depois eu quero abrir para vocês falarem. Os propósitos e a trajetória da elaboração de um projeto de pesquisa. Aqui, então, aqui nesse ponto, não estava previsto para a gente falar, mas ele está relacionando aquilo que nós fizemos no início das aulas, que foi o preenchimento da ficha. O preenchimento da ficha de pré-projeto na verdade, né, é como se fosse um plano de voo. Por isso que eu falei, vamos tentar preencher isso aqui, porque é para você registrar, para você não esquecer dos seus marcos iniciais, né? Você sempre voltar lá nele para ver se você está escapando, ou se você está ampliando. Então, fazemos um projeto de pesquisa, sobretudo, para esclarecer a nós mesmos qual a questão que estamos propondo investigar, as definições teóricas de suporte, as estratégias de estudo, que é a metodologia que utilizaremos, o que pesquisar, como e por quanto tempo. A redação do projeto cria uma série de demandas ao pesquisador para tornar claro, coerente e consistente a sua proposta. Redigir seu protocolo de investigação sobre a forma de um projeto ajuda o autor a perceber o que ainda precisa estudar, definir e mesmo refletir para concluí-lo. Isso aqui que ele está falando, que ele falou agora, eu posso que vocês estão escrevendo o trabalho de vocês. Vocês podem, até tinha gente que estava preocupado com o título. Eu falei, não se preocupa com o título, né? Você não pode escapar, mantenha o tema, né? Mas o título ele pode até mudar ao longo do trabalho, porque na medida que você vai estudando, você vai lendo, você vai vendo, isso aqui eu pensei assim, mas era assado, isso aqui pode ampliar um pouco mais, isso aqui vai servir para aquilo que eu falei no início. E, na verdade, é um caminhar, né? Na medida que você for pesquisando e for lendo, e for trocando com o teu orientador, né? Isso aqui vai rolar. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui que eu posso... acho que o segundo parágrafo também a gente pode aproveitar, peraí. O projeto ajuda também a mapear um caminho a ser seguido durante a investigação. Podemos, assim, antecipar cenários e criar um plano de trabalho. Isso permite ao pesquisador planejar e administrar cada etapa da investigação e os esforços, recursos e empreendimentos que serão necessários. Além disso, um pesquisador necessita comunicar seus propósitos de pesquisa para que seja aceito na comunidade científica. O meio de comunicação reconhecido no mundo científico é o projeto de pesquisa. Através deste, outros especialistas poderão tecer comentários e críticas, contribuindo para um melhor encaminhamento da investigação. É importante lembrarmos que a pesquisa científica pressupõe sempre uma instância coletiva de reflexão. Olha aí, o projeto permite ainda que várias equipes de pesquisa, mesmo situadas em instituições regiões diferentes, trabalhem integralmente seguindo o mesmo protocolo.
Aqui ele está referindo a uma coisa mais ampla, mas quando ele fala aqui de uma instância coletiva de reflexão, né, eu posso muito bem relacionar isso ao papo que você tem com o seu orientador, né, que é coletivo aí, né, é um trabalho coletivo, né, e quando você divide com o professor de projeto também, então é um momento, é uma forma coletiva de refletir, você não está mais, a gente está saindo, não sei se vocês percebem isso, estamos saindo de uma outra maneira de pesquisar, né, vocês estão tendo como é que eu vou dizer, vocês estão tendo um contato com os rudimentos da iniciação científica, né? Então, acho que, dado o recado hoje, eu falei, né? Já são das 7 horas já. Gostaria que vocês aí se pronunciassem, por favor. Temos 6, né? 3 desistiram, ou caíram, ou a internet. Se vocês puderem falar um pouquinho aí do que foi dito aí. André falou sobre Durkheim. Podem falar aí, gente? Alguém? Pelo amor de Deus. Celso. Oba! André primeiro, depois do Bruno. Sobre aquilo que eu disse de a gente vai pesquisando, vai descobrindo. As coisas da reforma educacional, eu não sabia. Agora que eu estou descobrindo isso, para mim é novo, entendeu? Então, e é assim, Entendeu? André, é assim que as coisas, elas, por exemplo, se essas coisas não são trazidas de novo à tona, né, as pessoas falam o que elas quiserem. E aí, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é correto, o que não é correto. A partir disso que você está investigando e aprofundando, quando alguém disser alguma coisa para você a respeito da educação, você pode falar, olha, a reforma que aconteceram algumas reformas, né? Você está falando isso, mas você está esquecendo das reformas que foram feitas. Entendeu? Sim. Entendi. Eu achei isso muito interessante. E também o tema do meu trabalho, eu tô vendo que ele vai ter que mudar. Porque tá tomando outro rumo, não tá sendo o mesmo. Eu acho que o meu tema tá bem amplo, aí eu vou ter que restringir. Isso, você vai percebendo que não dá para falar de tudo, né? A gente vai ter que escolher um ponto para ficar ali. Na verdade, esse ponto que a gente vai ficar ali, ele não vai deixar de tocar nos outros. Sim, a gente só dá um ênfase maior nele. É isso aí, então. Maneiro. Você tá sacando como é que tá funcionando. E, assim, o mais trabalhoso, André, para todo mundo, é escrever mesmo, entendeu? Sim. Deixa o Bruno falar aí agora. Brunão, agora vai Brunão. Beleza. Agora o Brunão tá na pista. Então, Celso, é verdade isso que o senhor estava falando, estava aqui acompanhando a leitura, e eu percebi ao longo, né, do meu trabalho, na verdade, eu vou ser sincero, na verdade eu não sabia, não tinha a mínima questão do que era o racismo estrutural. E quando eu fui pesquisar, que a minha orientadora me passou o texto, eu falei, caraca, eu achei bastante interessante. E sobre a parte também da questão de relacionar o preconceito e o racismo. Depois que eu fui vendo as leituras, que eu fui pesquisando mais, aprimorando meu conhecimento sobre isso, eu consegui, sabe, botar na minha cabeça e separar a diferença do que é um racismo e o que é um preconceito, entendeu? Eu achei bastante interessante ao longo do meu desenvolvimento, sabe? Eu mudei minha opinião, sabe? Porque, de acordo com o meu conhecimento, né? Eu fui ali aprofundando o assunto, sabe? E fui tendo mais conhecimento. Aí fica até mais fácil para mim direcionar certas coisas no texto, entendeu? Entender o que os historiadores, né, falavam sobre aquilo, entendeu? Eu achei bastante interessante. O difícil, o Bruno e André, o difícil é a gente começar a produzir o nosso próprio texto. Essa vai ser a dificuldade, entendeu? Sim. É muito difícil produzir.
Eu Porque tenho muita dificuldade. Então, mas olha só, mas por que que tem essa dificuldade toda? Porque a gente precisa ter o hábito da leitura, né? Se você não, é uma coisa que as pessoas não conseguem entender, né? A pessoa vira para mim e fala, professor, não consigo escrever. Eu falei, mas você já leu? Você já está desenvolvendo o hábito da leitura? E se você não se alimenta, você não vai produzir. Realmente. Mas eu estou buscando ler um pouco mais sobre o tema, especificamente. E eu até consegui, eu até mandei aquele texto para você, corrigido, o primeiro. Tá, vou dar uma Eu olhada, acho não que olhei. sim, sim. Mas eu acho que eu tô lendo mais um pouco que antes, né? Porque ano passado e o primeiro ano eu não li nada. Mas agora eu tô lendo, tô me esforçando, ainda mais que tem o Enem. Então tem que ler bastante. A prova do Enem é uma prova longa e que exige leitura. Sim, Mas não é só leitura. É isso que a gente está. Assim, é uma pena que tem 4 pessoas só assistindo. Porque, na verdade, quando você vai fazer esse exercício, dá uma desligadinha no seu microfone. André, isso. Quando você vai fazer esse tipo de pesquisa, como o Bruno falou aí, você começa, esse tipo de exercício que a gente está fazendo no TCC, você começa a relacionar assuntos, né? Esse tipo de operação mental é que vai ser exigida das pessoas daqui para frente, né? Quem não fizer isso vai ficar restrito à repetição, a repetir coisas, né? Você não vai pensar sobre coisas, né? Você só vai ficar. E o livro, depois que vocês começarem a ler aquele 1984, ele fala justamente disso, né? Quando você restringe a palavra, quando você restringe o conhecimento, você restringe também o processo de pensamento, de relação das coisas e a realidade, né? O sujeito não consegue ver a realidade de outra forma. Ele só consegue ver a realidade a partir daquilo que dizem para ele. É uma coisa, isso, quando eu estou conversando com os professores, a gente sempre encontra uma outra dimensão do exercício do TCC. O TCC é muito mais do que você fazer aí o que a gente está se propondo, né? Ele te possibilita uma outra forma de pensamento. Só que isso é muito sofisticado, né? E não é que não estou falando aqui que não serve para todo mundo, mas é que as pessoas não resistem, né? Elas vão abandonando. Você está vendo aqui, ó, a aula aqui, elas vão abandonando, sacou? E é porque tira você do seu lugar de conforto, né? Você tem que ler o texto e compreender o texto que você leu, né? Para poder depois, porque para produzir um texto você precisa ter compreendido bem o que você leu, para relacionar com algum outro assunto, ou com algum outro texto, ou com algum outro autor, ou até para contrapor outro autor. Como é que você vai contrapor um autor se você não ler aquele autor a quem você quer fazer uma contraposição? Né? O negócio é brabo. Então, sei, assim, eu já dei meu recado aqui, a gente já falou, né? Eu fiz só para fazer buscar aqui, só para fechar aqui, né, o que a gente tratou hoje, eu fiz um resgate das 6 aulas. Nós tivemos 6 aulas, na verdade. 2 foram presenciais, né? A terceira, a quarta, a quinta e a sexta foram à distância. Essa seria a 7ª aula, né? Mas, na verdade, a distância seria a 5ª aula. Né? Nós tivemos 7 encontros já. 2 encontros presenciais e 5 à distância. Então, nesses 7 encontros, né, vou só repetir. Primeiro encontro nós trabalhamos a importância da pesquisa. No segundo, como construir um problema. No terceiro, o que é hipótese. Né? No quarto, foram os tipos de pesquisa. No quinto, a importância da pesquisa bibliográfica. No sexto, a pesquisa qualitativa, que foi a última aula. E hoje, que foi o sétimo encontro, dimensões do projeto de pesquisa. Né? Que a gente tratou um pouco desses aspectos importantes, né? Porque ele está relacionado ao que é percebido, real e construído dentro do que a gente está, da nossa vivência, né? Mas dentro dessa vivência, dentro do trabalho, né? O trabalho envolve técnica, ideologia e uma dimensão científica. São 3 dimensões: a dimensão técnica, a dimensão ideológica e a dimensão científica. Nós falamos sobre isso também, né?
isso deu possibilidade para a gente também falar sobre uma nova forma de nos relacionarmos com o conhecimento, né? Essa pesquisa que vocês estão fazendo, como falou o Bruno, como falou o André, né? É uma outra maneira de aprender, né? Você está aprendendo por um outro caminho, que não é o caminho antigo, né? E que, na verdade, lá para frente, né, quando vocês estiverem na graduação, esse vai ser o procedimento, né? O professor da graduação, ele exige de você uma elaboração dos assuntos que você está ouvindo, o sujeito fala lá, né? E você tem que tem que ter aquilo que nós falamos no outro aula, né? Na sua subjetividade, né? Elaboração desses assuntos, desses temas, né? Porque senão você vai vai virar um repetidor. A gente não quer que vocês se tornem repetidores, né? Mas que pensem sobre o que vocês estão lendo e escrevendo. Que aí você se apropria de fato dos assuntos, né? E com muita tranquilidade você pode discutir as coisas. Eu acho que é isso. Tá bom para vocês aí? Se vocês não tiverem nada para perguntar ou fazer comentário, Paulo quer comentar? Bruno, André, restam Não, três. só tô. Parece aquele joguinho, resta três. Aí. A explicação. Eu concordo com você, você estava falando aí sobre essa parada do TCC e eu tô tendo um contato de verdade agora com esse bagulho do TCC. Eu tive que mudar meu TCC todo, né? E tá sendo uma experiência e tanto para mim, né? Essa mudança de TCC. E tá me dando várias ideias, assim, sabe? Sobre o meu tema. E a cada dia é coisa nova, sabe? É buscar sobre artigos, principalmente artigos de outras pessoas. Isso é muito importante, que isso pode te ajudar muito no teu conhecimento. E como você falou, isso vai fazer o aluno mostrar, né, o que ele está apresentando, né? Eu entendi isso que você falou aí. Pois é, aprofundar o conhecimento e se apropriar do que você leu, entendeu? Para poder, na hora que falar, não repetir apenas, mas falar pensando sobre aquilo que está falando. É como o André falou. Né, que a pessoa estiver falando e que de repente você ouviu uma coisa que não é muito correta, você pode fazer essa intervenção e falar, olha, né, as reformas estudantis, né, elas podem ter contribuído para a esquizofrenia que a gente vive hoje, né? Por que a gente tem essa descontinuidade na educação? Cada lugar aprende de um jeito, né? E isso pode, eu estou levantando aqui uma bola, né? Isso pode ser um fruto dessas reformas educacionais, né? Que não foram planejadas para anos e anos, como por exemplo no Japão ou na Europa, que a educação lá foi pensada, né? Assim, na década de 50 foi pensada para agora, né? Então os camaradas, isso que as crianças lá, né, no 9º ano, elas fazem monografias, pequenas monografias, elas estudam filosofia no ensino fundamental, entendeu? Tem filosofia no 6º ano, né? Do 6º ao 9º ano tem filosofia. Então o sujeito chega no ensino médio, ele chega discutindo, né? Teve aqui na faculdade, assistindo aula, foi o ano passado, uma colega, uma colega teve a oportunidade de viajar para a Finlândia. E lá ela ficou assustadíssima, que ela falou assim, professor, né? Lá as discussões são assim, 3 livros, o professor fala sobre os livros, né? E na aula posterior, cada aluno escolhe um trecho do livro ou um capítulo para trazer uma reflexão própria ali na sala de aula. Então, isso na graduação, bicho, entendeu? Mas por que isso acontece? Porque no ensino fundamental e no ensino médio há já um exercício nesse caminho de discutir, de debater, né? Não é essa coisa que, nossa, que coisa, eu estou cansado de pensar, não quero ler. A gente tem outro, né? A nossa educação não foi construída para fazer com que o sujeito pense, né?
e elabore, e construa, e leia, e escreva. Muito, para o professor é um pouco cansativo isso. E quando você chega na graduação, né, algumas pessoas levam um choque, né? Porque não tem lá, assim, como eu falei para vocês na sala de aula, né? Como é seu nome? Você está passando bem hoje? Você tá mal? Não tem isso, né? Então, eu acho que é isso. Fala aí, André. É isso. Porque essa questão aí da educação, ela reflete em tudo, né? Na tecnologia, etc. A Finlândia, eu já vi um documentário, cara, lá não tem insegurança como aqui, etc. É outro país, tipo, verdadeiramente é outro país de primeiro mundo, verdadeiro, porque tem verdadeiramente saúde, segurança. Tem outros aspectos que influenciam para que, né, tenha uma organização, né? Aí tem uma questão cultural também, né, com a formação do povo, tem toda uma história, né, que contribui para isso também, né, André? Celso, uma dúvida. Oi, É pode que eu falar. cheguei agora. Tudo bem. Essa aula é só para os seus orientandos ou é para todo mundo assistir? É porque tem Não? É porque tem pouca gente aqui, sabe? Eu fiquei Então, nessa nós dúvida. começamos com 9 e estamos terminando aí com 5 pessoas. Eu botei lá no grupo, 3001, 3002. Essa aula de sexta-feira é aula de projeto para todo mundo. Quinta-feira, que está lá no quadro, é só para os orientandos. Mas sexta-feira é aula de projeto de intervenção para todo mundo. E depois você dá uma olhada Entendi. na aula. Nós Tá tratamos de bom. vários assuntos. Quer dizer, vários assuntos não. Nós tratamos de um assunto específico, assim, que tocou nos outros assuntos. Que acho que te interessa também. Ai, tá Mas aí bom nós. então. Beleza? Nós estamos indo lá já para as considerações finais. Aí o André falou. Você quer trazer alguma contribuição aí da sua experiência no trabalho do TCC? Como é que está sendo? É sempre bom, né? Compartilhar experiências. O meu TCC, Celso, eu vou falar a verdade, eu tava começando até a escrever bem. Eu comecei assim pensando em como eu ia colocar um autor, porque a Nise ela tem uma teoria muito fechada, sabe? Não é uma Hum, teoria que outras pessoas pensam, é que ela criou, ela que, né, inventou, então é dela. Então eu não consegui achar um autor. Só que escrevendo, eu comecei a pensar sobre a arte, o narrador. Até tem um livro, né, que eu esqueci o nome do autor agora, que se chama O Narrador, né? É de um sim. autor, só que eu esqueci agora no momento. Depois eu posso até falar com você, né? Mas O enquanto eu narrador? estava escrevendo, eu tive essa sensação de que eu acabei esbarrando no autor, mesmo, mesmo no início eu não escolhendo, sabe? Mesmo a teoria sendo fechada, ela começou a se abrir tanto que eu comecei a pesquisar sobre as artes e nisso eu achei um autor que se encaixa nisso, tanto que o narrador fala, né, sobre a arte, fala sobre o sentir, fala sobre tudo que a Nise fala de um modo geral. É o Walter Benjamin? É ele mesmo. É Muito isso bom mesmo. autor. Muito bom autor. E meio Aí é essa a complexo. minha experiência. Ele é bom e complexo. O Walter Benjamin, eu acho que é legal para você usar, hein? Que aí justamente vai enveredar para essa questão da arte. Mas a arte como um caminho para a explicação da realidade. Eu não sei se eu me expressei bem, mas é mais ou menos isso que eu quis dizer, que eu acabei me esbarrando no autor no meio do TCC. Olha, então, é curioso, Zé, o que você está falando agora para gente foi exatamente o que eu tratei na aula, né? Porque você fez o mesmo, o que eu estava descrevendo aqui. Na medida que a gente vai lendo, a gente vai pesquisando, e a gente esbarra com coisas que nós não conhecíamos e que enriquecem o nosso trabalho e vai nos dando mais informações que podem não é que vai tirar você do seu caminho, mas eu acredito que vai enriquecer o seu trabalho, na verdade. E esse autor que você falou, se você pegar ele e começar a estudar esse autor, ele pode ser a fundamentação teórica do teu TCC.
Eu tenho essa dúvida, Celso, o que seria bem uma fundamentação teórica? Então, a fundamentação teórica é aquilo que te ajuda a comprovar, a fundamentação teórica é como, para te dar um exemplo, assim, palpável, é como se fosse os alicerces do prédio. Quando a casa que você mora, antes de você fazer a casa, dentro tem umas fundações. As fundações que sustentam a tua casa. Para você falar, você fala coisas, né? Fala, ó, a minha camisa é amarela, né? Aí eu falo assim, e quem foi a outra pessoa, outro pesquisador, um outro cientista, um outro filósofo, um outro historiador, um outro sociólogo, que também falou dessa característica dessa camisa? Entendeu? Então, quando você fala aí sobre a arte, né, e sobre a possibilidade da arte nos revelar a realidade, qual foi o outro autor que falou sobre isso? De que maneira ele falou? Então, você escreve o seu texto, e aí, como disse Walter Benjamin também, né, a respeito disso que eu estou falando, Walter Benjamin diz o seguinte, aí você pega a citação do Walter Benjamin, pá, fundamentação teórica. Vou te dar outro exemplo, Ana. Por exemplo, na minha pesquisa, né, eu digo que, eu falei isso na sala de aula várias vezes, eu sempre repito, o músico, né, que eu usei como fundamentação teórica para comprovar isso que eu estou falando, que é uma hipótese que eu levantei, eu usei o pensamento de um filósofo chamado Martin Heidegger, que ele fala da presença, né, de você trazer na sua fala, você instaurar um mundo. Então, eu falo de um jeito e procuro alguém que possa me ajudar né, mas a fortalecer a minha ideia. Então, como o Martin Heidegger diz que, né, quando eu falo eu instauro o mundo, isso me ajuda a dizer que o músico, quando ele toca, ele muda o ambiente onde ele está. Compreendeu? Ah, sim, Celso, agora eu compreendi. Sim. Celso, Celso, você poderia deixar o nome desse cara que você falou aí para me dar uma pesquisada nele depois? É que meu TCC tem a ver com a música. Martin Heidegger. Acho que é Heidegger. Acho que é assim que escreve. Deixa eu ver aqui se é assim, peraí. Martin. Bom, isso aqui que a gente pode pesquisar na hora aqui. Acho que Heidegger. Tem dois G, deixa eu ver. Ih, a internet tá ruim. Heidegger, então é Heidegger. Ele é alemão, as pessoas disseram que ele era adepto do nazismo, ele é meio polêmico. Martin Heidegger. Pegou aí? Tem um livro dele que é... Peguei, obrigado. Tem um livro dele, mas assim, é complexo para dedéu. Eu acho que é a obra de arte, peraí. A obra de arte. Martin Heidegger. Deixa eu ver se é isso aqui o nome do livro. A origem da obra de arte. Eu não sei se... Eu vou colocar aqui. A origem da obra de arte. Se você for no Google, você consegue PDF. Mas a leitura é um tanto quanto árida. É um pouco complexa, porque a filosofia dele é um pouco hermética e tal. Mas dá uma lida. Então, gente, é isso aí. Só uma dúvida aqui. Eu estava pesquisando, né, sobre o meu TCC, estava elaborando, né, fazendo resumos. E aí, lembra quando a gente citou o que era uma hipótese? E eu citei que o preconceito, o racismo, né, das pessoas, porque ainda existe, né, o preconceito até hoje na atualidade. Eu falei que isso pode estar ligado à percepção das pessoas
a não quererem mudar, a não fazerem grupo de interação entre negros e brancos, eu tratei a hipótese sobre isso. Mas o que seria percepção, na verdade? Para mim, a meu ponto de vista, percepção, a definição dessa palavra é a sua visão de ideia sobre alguma coisa. Mas está correto isso? O que é, na verdade, Mas percepção? mas assim, eu acho que isso que você está falando, por exemplo, do racismo, ele tá ligado àquilo que você falou no início, né? Tá ligado a questões econômicas, às questões sociais, né? Não está exatamente ligado à decepção, né? Decepção é um sentimento que a gente tem quando a gente não consegue fazer alguma coisa, né? A gente se decepciona ou a gente se frustra, né? Esse tipo de sentimento, eu acho, né? É uma sensação, um sentimento, né? Alguma coisa acontece com a gente. O seu trabalho, ele está ligado a questões mais complexas, né? Estão ligadas às questões sociais, né? As questões econômicas e sociais de um princípio histórico, entendeu? Então, acho que tem que começar por aí, né? A construção da história do país, né? Como é que se organizou, né? Por que uns eram considerados e outros não, né? Acho que não decepção, acho que não é um bom caminho para você tratar do seu objeto de estudo, né? Sim, concordo. Mas só a dúvida que eu tinha é só isso, né? Que é, na verdade, percepção. Qual a definição dessa palavra? Entendeu? Só essa minha dúvida que eu tive ao longo da elaboração. Mas eu tratei sim o histórico, eu estou estudando o passado, sim. Entendeu? Só uma correção. É percepção ou decepção? Percepção. Ah, não. Tá. A percepção é aquilo que está à nossa vista. Foi que ele falou sobre a questão da dimensão do real, da dimensão do percebido, da dimensão do construído, né? O percebido é o que está à nossa volta aqui, né? Mais imediata, a nossa percepção mais imediata das coisas. Então tem pessoas que elas só se movem pelo que elas veem na frente delas, elas não conseguem fazer uma relação do que elas veem com o passado histórico. Entende o que eu estou falando? Então a percepção delas a gente pode dizer que é uma percepção distorcida, porque elas não relacionam a vida delas do presente com o passado. Eu falei disso durante a aula, que a gente, quando tem esse tipo de coisa e a falta da memória, né, o que pode acontecer, o que está acontecendo hoje que assusta a gente? Movimentos negacionistas, né, que acreditam que não houve tortura, que não houve holocausto, que não houve escravidão. Você entende o que eu estou falando? Então, pessoas que percebem só o agora e desconectadas de um passado, né, elas têm uma visão distorcida. Então, por exemplo, quando você um exemplo assim muito rústico, assim, talvez até tosco, né? Quando você tem uma boa casa, se você tem uma boa situação financeira, as possibilidades de você ficar indiferente à dor do outro são muito maiores, porque você não está vivendo a dificuldade do outro, né? Agora, quando você não tem as coisas, né? Quando você passa dificuldade, aí você consegue perceber um pouco mais o mundo. Agora, quando você está, né, no conforto, as possibilidades de você ficar indiferente são maiores. Entendeu o que eu disse? É isso. Ah, entendi agora. Eu confundi. Decepção, é percepção. Então, a percepção tem a ver com isso que a gente estudou aqui, né? Só a nossa percepção, por isso que no início das aulas a gente tem dificuldade de avançar, porque você está baseado só na tua percepção, né, e na coisa que você acredita. E não é a pesquisa mais aprofundada, ela vai sair desse só o que eu acredito, o que eu vejo, o que eu percebo, né? Eu tenho que investigar. Quem foi outra pessoa que falou sobre isso, que investigou sobre isso, que tem um olhar diferente sobre isso, né? Quais são as pessoas que escreveram sobre isso? É isso, é por aí. Celso, é o famoso negacionismo histórico e cultural, né? E negacionismo de dados estatísticos também.
Sim, sim. Quando a gente está descolado do passado, né, a gente abre as portas para as aberrações. Né? Por isso que é importante a educação. E por isso que é importante a educação nesses termos que a gente está tentando fazer. Né? De você botar o sujeito para ele próprio pesquisar, ler, elaborar, relacionar, entendeu? E produzir. Né? Acho que foi bom. Hoje foi produtivo, gostei. Falei com os professores que eles podem invadir aqui, né, a Meet quando quiserem, mas cada professor tem um horário. Eu acho que hoje não deu para o pessoal participar. Vamos ver se na próximo encontro alguém aparece. Beleza, Você gente? acha que vai ter a reunião com todos os orientandos e orientadores? Então, na verdade, eu não tinha programado uma reunião formal de todos os orientadores e do orientandos. A minha proposta para os professores orientadores, isso, era que eles participassem dessa aula de projeto de intervenção. Na verdade, eu queria ter feito isso, eu já tinha programado isso para acontecer presencialmente. Mas quando veio a suspensão das aulas, né, eu já estava conversando com alguns e tentando articular, assim, que eles visitassem a sala para a gente poder conversar, cada um falar um pouquinho, depois da escolha dos orientadores, né? Então, acredito que nas próximas 2 aulas para frente, não sei como é que vai ser, a gente pode programar esse encontro, né? Mas vai depender da agenda aí dos outros professores. Eu vou, mais uma vez, convidá-los para participar. Ah, entendi. E Celso, uma dúvida. Como a gente entrega o primeiro capítulo? Como vai ser isso? A gente entrega para o orientador? Como é que conclui o primeiro capítulo? Eu tenho essas dúvidas assim. Olha, quem vai avaliar isso é o teu orientador. Ele vai dizer, ó, poxa, até isso aqui já resolve a gente, já tá, o seu primeiro capítulo já está pronto, vamos partir para outro. Isso vai ser uma conversa com você, entre você e o seu orientador. Não, é porque o problema é o prazo, é porque é até dia 29. Aí eu quero saber se é para entregar para o orientador ou se é para entregar. Essas dúvidas assim. Não, para o orientador mesmo. E eu acredito, Ana, que esses prazos vão se flexibilizando, entendeu? Vai fazendo, né, tendo o prazo como, como meta, com certeza, não deixa de ser a meta. Mas vai fazendo e vai mandando, professor, né? Como é que tá e tal? Eu escrevi aqui, isso aqui já dá para a gente trabalhar. A gente definiu, eu não sei se eu tinha dito isso para vocês, para cada capítulo, né? Seriam 5 laudas. Então seria no máximo o trabalho todo, no máximo teria 20 laudas, estourando, entendeu? Então 5 laudas para cada capítulo seria o ideal. Porque, na verdade, como eu falei para vocês, a gente está fazendo uma coisa, é um micro, né? A micromonografia. Você não vai, assim como a aula, tanto remota quanto presencial, ela não esgota os assuntos, né? O seu trabalho de pesquisa de TCC ele não é para esgotar o assunto, né? E com isso eu acho que já podemos nos despedir, né? Beijo para vocês. Vou deixar um som aqui, peraí, vou deixar um som para vocês aqui que eu gosto muito. Hermeto Pascoal. Fiquem bem, lave as mãos. Deus abençoe vocês.